Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. É o texto que nós estamos usando para vos aconselhar. O que diz Hebreus 13, 4? Venerado seja entre todos o casamento e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E nós estamos aqui dando para vocês 7 conselhos. Hoje é o 5º conselho. Qual que é o 5º conselho, irmã Maria José? Cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. É a melhor forma. Tem até um ditado que diz assim: antes que o mal cresça, corta-lhe a cabeça, né? Se a gente quer realmente eliminar o mal de uma vez por todas na nossa vida, é não deixar ele crescer. Porque vamos se dizer de uma árvore ela fica bem mais fácil de você eliminar ela enquanto ela está fininha. Não tem aquele tronco bem robusto, né? Mas após uma árvore ela ter crescido, enraizado, fica bem difícil de você eliminá-la. Então, o segundo ponto é cortar o mal pela raiz. Meu esposo estará lendo Mateus 26, o versículo 41. Glória a Deus, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente percebe aqui, irmã Maria José, nesse versículo, que a primeira fala de Jesus é a prevenção. Sim. É a gente estar prevenido. É a gente vigiar. Porque geralmente a gente pensa mais em orar primeiro. Sempre, ora irmãos, vai orar irmãos, vai orar irmãos. E Jesus, ele nos dá a vigilância primeiro. É isso daí, né? No caso, a pessoa pode pensar assim: ah, mas eu não vou cair, né? Eu jamais vou cair em adultério, porque eu sou uma pessoa de oração. Mas só que não corta o mal pela raiz. Ele pode ser o homem de mais oração que exista. Jesus que trouxe esse ensinamento aqui para os discípulos. Porque Jesus estava ali no monte do Getsemane, né? Ali com agonia profunda, porque ele sabia de todas as dores, o sofrimento que ele iria passar. E chamou os discípulos para estar com eles ali orando. E disse para os discípulos: vocês ficam aqui que eu vou um pouco mais além orar. Quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Então Jesus disse para eles: vigiai, orai. Eu posso orar o quanto for, posso passar a madrugada inteira em oração, mas se eu não vigiar, eu não estiver atento nas ciladas de Satanás, né, e procurar de todas as formas a eliminar isso da minha vida, uma hora ou outra eu vou cair, eu não vou conseguir vencer. E o 5º conselho é esse: é cortar o mal pela raiz. Porque a carne ela é fraca, não tem como a gente apostar para ver, né? Tem muitas pessoas que pecam por causa disso. Ah, não, mas vamos ver, vamos ver se é verdade, eu vou ver se realmente é isso que eu estou pensando, se a pessoa realmente está dando bola para mim, se a pessoa está demonstrando interesse, eu vou ver até que certo ponto eu posso suportar. E somos tentados a isso. Somos tentados, né? A ver se é realmente aquilo que a gente está pensando. Mas a melhor forma de evitar é cortar o mal pela raiz. Porque, irmãos, o orgulho está em nós. A soberba está em nós. Qual de nós, ou quem de nós, não gosta de se sentir bem? Se sentir cortejado? Atraente, né? Cobiçado. Se sentir cobiçado ou cobiçada? Quem de nós não gosta disso?
É por isso que eu sempre digo que o esposo e esposa, o marido precisa cobiçar a sua esposa, precisa desejar a sua esposa. É a única mulher que ele pode cobiçar e não será pecado. É a única pessoa que ele vai poder flertar e não é pecado. Agora, porque a gente se sente prazeroso. Agora, só que com o sexo oposto, com outra mulher, não dá. A mulher com outro homem, não dá. Se você percebe se a mulher percebe que o homem está dando em cima, ela tem que cortar. Cortar a amizade, cortar tudo, né? Cortar a conversa. Às vezes até evitar o ambiente que aquela pessoa está, né? Se realmente você valoriza, no primeiro lugar, o seu bem-estar com Deus, a sua comunhão com Deus, e se você valoriza a família que Deus te deu, né? Então você tem que realmente evitar o máximo, é cortar o mal pela raiz. Até meu esposo colocou aqui como exemplo a vida de Sansão, né? Ele brincou com o pecado. Ele flertou com o pecado. Ao invés dele cortar já pela raiz, desde o início, né? Todas aquelas mulheres que se apresentou para ele, mas ele foi, principalmente com Dalila, né? Com Dalila foi ali, ela brincando com ele, ela fazendo todas aquelas tentativas para descobrir os segredos que Sansão tinha. Ah, mas eu sou poderoso, né? A hora que eu quiser, eu escapo dos meus inimigos. E chegou o momento que realmente ele foi destruído pelos inimigos de Deus, né? Não flertar com o pecado. Agora, como diz o pastor Josué Gonçalves, é melhor você confessar a tentação do que confessar o pecado. Se de repente você está sendo afligido por uma tentação, se isso atingiu você, procure ajuda. Procure ajuda. Eu diria que o primeiro apoio que você deveria ter, se é uma mulher que está sendo tentada, é o seu esposo. Da mesma forma, o marido. O marido, nós tivemos uma série de ensinamentos alguns anos atrás sobre suporte. Não é só suportar, mas é ser suporte. O homem precisa confiar na esposa e a esposa confiar no marido. O marido ter a credibilidade, sabe? A convicção de que ele vai procurar a esposa e falar: olha, eu estou sendo tentado por fulana, por uma mulher, no meu serviço, na minha vizinhança. E a esposa ser madura. A esposa ser uma mulher madura para ajudar o esposo. Mas, lamentavelmente, irmão Maria José, a maioria das mulheres vai sair com um monte de pedrada. Com certeza. Infelizmente, às vezes nós não estamos preparados para isso, né? Para ouvir uma confissão desse porte. E se for ver, se a pessoa chega a confessar uma tentação, é porque ele não quer, Está precisando de ajuda. A gente deveria ver dessa forma, né? Se o esposo vem confessar, pedindo ajuda, eu estou sendo tentado por alguém, eu estou me sentindo até mesmo atraído por ela. Sim. Mas na maioria das vezes nós não estamos preparados, né? A gente vai falar: é porque você está dando bola, é porque você não sente mais nada por mim. E começa aquele monte de conversa que, ao invés de ajudar a pessoa a suportar aquilo e não chegar no ponto de cometer adultério, a gente joga muitas vezes a pessoa mais para os braços da mãe. Eu e a irmã Maria José temos duas experiências sobre isso. Lógico, a gente já estava aí com uns 8 anos de casados por aí, uns 8 anos de casado. No começo nós sofremos muito com o tal de ciúme.
Mas só que, graças a Deus, tanto ela foi superando como eu fui superando. Eu tinha ciúme dela, ela tinha ciúme de mim. E nós fomos superando. E aí, quando a gente começou a observar alguma coisa, quando era contra ela, eu procurava agir com sabedoria. Eu me lembro de um homem em Cambé que começou, no meio dos irmãos, começou a paquerar minha esposa. Não tirava o olho da minha esposa, aonde ela ia. Eu sabiamente procurei minha esposa, eu falei, fica atenta, fica prudente. E aí ela percebeu. Passado uma semana, esse rapaz veio na minha casa aqui em Bandeirante. E aí, ele queria dormir aqui em casa e passaram alguns dias. Ele acabou de chegar em casa. A minha esposa passou por perto assim. Ele foi olhando da minha esposa e eu só observando ele. Alguém disse, pastor, eu trouxe esse irmão aqui e ele vai dormir aqui. Eu falei, você me desculpe, meu irmão, mas não vai dormir aqui. Aqui não tem pouso. O irmão até assustou, porque geralmente os pastores da obra, a gente somos acolhedores. Mas eu sabia que aquele homem estava vindo como serpente. Mas não briguei com a minha esposa, eu não discuti com a minha esposa. E ela também tem uma experiência. Não quero contar, não. Da mesma forma, né? Eu percebi num trabalho que nós tivemos, não vou falar onde, né? Não tem problema. Aí uma mulher que se aproximou de nós e sempre assim, procurando mais conversa com ele. E aonde ele ia, ela estava sempre se aproximando. E a gente percebe, não é uma aproximação de alguém que está querendo aprender alguma coisa. A gente percebe, né, o jeito da pessoa, até o gesto que a pessoa faz, querendo se sensualizar, né? E eu poderia ter brigado com ele ou usado aquilo ali para ir contra ele. Só que eu acho que a gente, como mulher, ou o homem também, a gente tem as nossas armas, né? Vamos supor, se eu não quero que meu esposo me traia com outra pessoa, se eu estou percebendo que aquela mulher está dando de cima, mas ele é o meu marido. Então eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Aí é claro, eu fui com muita sabedoria, né? E ali, no caso, fazer o meu papel de esposa, não só de esposa como de amante, né? De amante. Para, no caso, ele não sentir necessidade de ter que ir atrás de outras mulheres, né? E eu confesso para vocês, foi uma noite abençoada, foi uma noite maravilhosa. E realmente, o homem, ele não pode deixar a mulher carente. E nem a mulher deixar o homem carente. Então fique aí com esse quinto conselho. Corte o mal pela raiz. Que Deus os abençoe, que a graça de Deus esteja sobre vocês e que vocês possam ser edificados através dessa palavra. Amém.